Bom, gente, nós vimos o típico acidente de trabalho, que é o nosso artigo 19. Vimos as moléstias ocupacionais, que são equiparadas aos acidentes de trabalho, artigo 20. E no artigo 21, nós temos outros eventos que foram equiparados também ao acidente de trabalho. Por quê? Porque nos casos do artigo 21, o desenvolvimento do trabalho não foi a única causa para o acidente, mas foi uma concausa, contribuiu de maneira decisiva para a realização do acidente. E nesse caso, buscando uma melhor tutela dos trabalhadores, o legislador optou em considerar esses eventos em que o desenvolvimento do trabalho a serviço da empresa, contribuiu, foi concausa para a ocorrência de um acidente. Ok? Vamos ver quais são esses casos no artigo 21 da nossa Lei 8.2.13. Equiparam-se também ao acidente do trabalho para os efeitos dessa lei. 2 pontos. 1. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Gente, vamos supor que aquele trabalhador, ele está com problemas, a mulher deu uma gaia nele, ele está chifrado, está lá, foi trabalhar todo triste, eu não estou nem aí, etc. E está lá todo triste. De repente, na hora de manusear um maquinário, ele corta, arranca um dedo dele. Ele estava desligado, foi negligente. Nesse caso, esse evento, ele se enquadra, no nosso entendimento, aqui no inciso 1. Por quê? Porque o trabalho não foi a única causa do acidente. O fato dele estar desequilibrado emocionalmente com o chifre, que no Nordeste chama de gaia, acabou também sendo relevantíssimo para que ocorresse o evento acidentário, que é a perda do dedo. Então vejam, toda vez que nós temos uma concausa, funcionando o desenvolvimento do trabalho como uma concausa também, ou seja, uma soma de condições que desencadeiam a um acidente que gera incapacidade total ou parcial, definitiva ou temporária para o trabalho, ou então a morte do trabalhador, esse evento é equiparado ao acidente de trabalho. É o caso do inciso 1, então. Tivemos a soma aqui do desenvolvimento do trabalho com a condição emocional daquela pessoa. Esse evento deve ser equiparado. E também nós temos alguns casos de eventos que ocorrem, pessoal, no local e no horário de trabalho, mas que um outro fator que não é diretamente ligado ao trabalho poderia, em tese, excluir esse evento do rol dos acidentes de trabalho. Mas o legislador foi por outro caminho. Tem eventos que, embora não decorram diretamente do desenvolvimento do trabalho, eles foram considerados como equiparados a acidente de trabalho, tendo em vista ocorrerem no local e no horário de trabalho. E são os eventos do inciso 2 do nosso artigo 21, que nós vamos analisar um a um agora. 2. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Gente, o cidadão está lá trabalhando, o companheiro olha feio, dá um soco, o cara cai desmaiado lá, fica incapaz para o trabalho. Entra aqui, evento equiparado ao acidente de trabalho. Está lá na empresa, vê um maluco do Talibã, vai lá e bota uma bomba, explode e mata todo mundo. Evento equiparado a acidente de trabalho, pelo fato dessas pessoas estarem no local e no horário do trabalho. Vamos à letra B de bola. A ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Se um chefe xinga, viola a incolumidade psicológica de uma secretária e ela fica incapaz para o trabalho, em razão de uma disputa interna, uma ordem não cumprida, esse evento também
é considerado como equiparado a acidente de trabalho, porque foi praticado no local e no horário de trabalho. Vamos à letra C. Ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. Né? Se o companheiro vai lá, tropeça, empurra o outro, e o cidadão se acidenta e gera incapacidade laborativa, o evento também será equiparado a acidente de trabalho. Letra D. Ato de pessoa privada do uso da razão. Entra um maluco na fábrica e quebra um braço de um empregado. Evento equiparado a acidente de trabalho, porque está no local e no horário de trabalho. E por fim, nós temos aqui a letra E dentro do inciso 2. O desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Vejam aqui que nem os casos fortuitos ou força maior escaparam do conceito de acidente de trabalho por equiparação. Se você está na fábrica, cai um raio lá, morre, acidente de trabalho por equiparação. Se tem uma inundação, como ocorreu aqui nos nossos estados vizinhos de Pernambuco e Alagoas, você está lá trabalhando na empresa, também acidente de trabalho por equiparação. Ok? Mas ainda temos outros casos previstos no artigo 21 como eventos equiparados. Vamos a eles, ao inciso 3. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Vamos supor que o empregado de uma empresa que produz agrotóxicos se contamine acidentalmente com aqueles produtos tóxicos. Se essa contaminação gerar incapacidade para o trabalho ou mesmo morte do empregado, esse evento será equiparado a acidente de trabalho. Mas também, pessoal, a legislação foi bem protetiva. Há eventos que, mesmo gerando morte ou incapacidade para o trabalho do trabalhador, fora do local e horário de trabalho, eles serão considerados como equiparados aos acidentes de trabalho, tendo em vista que, apesar de fora do local e do horário, esses eventos têm um nexo direto com o trabalho. E são os casos listados no nosso inciso 4º do artigo 21. Inciso 4º, vamos a ele. O acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e do horário de trabalho, 2 pontos. A. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. É aquele empregado da empresa que vai fazer uma diligência fora, o office boy vai ao banco fazer um depósito. Qualquer acidente que ocorra gerando sua incapacidade para o trabalho ou mesmo morte no exercício, na execução dessa ordem, será um evento equiparado ao acidente de trabalho, mesmo que fora da empresa ou mesmo do horário de trabalho, porque ele estava cumprindo a ordem, ele estava trabalhando. Vamos à letra B. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Isso aqui é chamado trabalhador padrão. Ele foi fazer um serviço externo dia de sábado para trazer um proveito à empresa. Se ele se acidentar, o evento é equiparado ao acidente de trabalho. Vamos supor que a sede da empresa está pegando fogo de domingo. O trabalhador mora próximo, vai lá tentar ajudar para evitar um prejuízo à empresa apagando incêndio, só que ele se queima ou morre. O evento também será equiparado ao acidente de trabalho. Vamos à letra C. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. Gente, viajou a serviço da empresa e se acidentou, gerando morte ou incapacidade para o trabalho. Esse evento, justamente pelo serviço da empresa, é considerado como equiparado a acidente de trabalho. E na letra D nós temos o chamado acidente itinere, em trânsito, vocês tanto conhecem do direito do trabalho. No percurso da residência para o local de trabalho, ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então, se o trabalhador se acidenta no ônibus indo trabalhar, aquele evento também é equiparado a acidente de trabalho. Ok?
Vamos fechar aqui com os últimos 2 parágrafos do artigo 21. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. E parágrafo 2º, não é considerada agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associe ou superponha às consequências do anterior. Aqui tranquilo, gente, né? Esse período de descanso, de refeição, também é considerado exercício do trabalho. E se, na forma do parágrafo 2º do artigo 21, se o trabalhador ele já tem uma lesão decorrente de um evento que não é acidentário ou complicação, que se associe ou superponha ao próprio acidente de trabalho, esse evento conexo não será considerado como acidentário. Ok? Bom, esse acidente de trabalho, como vocês sabem, né? Quando ocorre um acidente de trabalho, as empresas são obrigadas a expedir a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Mas o que vinha ocorrendo? Muitas empresas negligenciavam, não expediam a CAT com medo das repercussões trabalhistas e previdenciárias, né? Nós temos repercussões aqui de garantia de emprego por 12 meses após cessação do auxílio-doença, recolhimento de FGTS, uma série de ônus, encargos que a empresa tem que assumir na hipótese dos acidentes de trabalho. Até contribuição previdenciária, a contribuição SAT para o seguro de acidente de trabalho das empresas, conforme o desempenho da empresa, pode chegar a dobrar em razão do elevado número de acidentes de trabalho para o seu segmento, conforme autoriza o artigo 10 da Lei 10.666 de 2003. Então vejam, o legislador acompanha os fatos da vida social. Em razão dessa negligência, essa fraude negativa das empresas na emissão da CAT, o legislador teve que evoluir e criar um outro instrumento para auxiliar o reconhecimento dos acidentes de trabalho. E em 2003, foi incluído na Lei 8213 o artigo 21-A, que instituiu o nexo técnico epidemiológico. E é esse artigo agora que a gente vai analisar detidamente a sua redação. Vamos lá. A perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças, CID, em conformidade com o que dispuser em regulamento. Gente, se aparece um estivador, né, que é trabalhador avulso, no INSS, com problema grave de coluna, mesmo sem haver a expedição da CAT pelo órgão portuário, é possível que o INSS considere a ocorrência de um acidente de trabalho, desde que se verifique um nexo técnico epidemiológico entre a atividade desenvolvida pelo obreiro e aquela enfermidade que o acomete. Hoje, não é mais necessária a expedição de CAT para o reconhecimento de um evento considerado como acidente de trabalho. Temos aqui um outro instrumento que agora vem junto com a CAT para amarrar melhor, para evitar essas fraudes, que é o nosso nexo técnico epidemiológico. E nós temos ainda 2 parágrafos aqui. O parágrafo 1º. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo que trata o caput deste artigo. É óbvio. Se não tiver nexo, não vai ter reconhecimento de acidente de trabalho. E o parágrafo 2º. A empresa poderá requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo da empresa ou segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Gente, né, esse nexo técnico do INSS, ele gera uma presunção relativa. Se, né, a empresa não concordar, né, é possível que ela recorra na esfera administrativa e esse recurso ele será recebido com eficácia suspensiva. Se a empresa não concordar, ela recorre. Eu não concordo por isso, isso e isso. Eu quero que
não reconheça a existência do evento equiparado a acidente de trabalho. Ok? Bom, no artigo 22 nós temos a tradicional CAT, a comunicação de acidente de trabalho, né? Vocês sabem que, ocorrendo um acidente de trabalho, a empresa é obrigada a expedir até o primeiro dia útil seguinte ao do evento, né? E se houver morte, a CAT deverá ser expedida imediatamente, sob pena da incidência de multa a ser cobrada pela Previdência Social. Vamos aqui analisar o artigo 22, que tem essa redação aqui, não com esses termos. A empresa deverá comunicar o acidentado do trabalho, o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas residências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. Vamos analisar aqui os parágrafos. Da comunicação a que se refere este artigo, receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria. E o parágrafo 2º, pessoal. Na falta de comunicação da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou a autoridade pública, não prevalecendo nesses casos o prazo previsto neste artigo. Se a empresa for omissa, o próprio acidentado, seus dependentes, autoridade pública, médico, poderão formalizar a CAT e apresentá-la em uma das agências do INSS, né? E mesmo que haja a apresentação da CAT por esses substitutos, a empresa terá que pagar a sua multa, né? Terá que pagar a sua multa. Bom, o artigo 23, ele trata do dia do acidente de trabalho. E isso é muito importante se fixar, tanto para efeitos de direitos trabalhistas, como para incidência de direitos previdenciários, o dia em que ocorreu o acidente. E a legislação previdenciária, ela traz mais de um leque com 3 opções para a definição do dia do acidente, conforme aqui a redação do nosso artigo 23. Vamos a ele. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou ainda o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito que ocorrer primeiro. Então vejam, foi moléstia ocupacional, doença do trabalho profissional, o dia que diagnosticou, ou o dia de início da incapacidade laborativa, ou então o dia da segregação compulsória. Dentre esses 3, valerá o que ocorrer primeiro, né? Quando não é doença ocupacional, nós temos que ver quando se iniciou a incapacidade para o trabalho, ou então no dia que ocorreu, né, a morte daquele segurado, se for instantânea. Ok, gente? Bom, com essas considerações, nós fechamos aqui o estudo do acidente de trabalho, das moléstias ocupacionais, assim como dos eventos equiparados, né? Seguindo aqui a nossa premissa de analisarmos detidamente os principais artigos da nossa Lei 8213, vamos passar agora à análise do artigo 18, que trata das prestações previdenciárias. Como eu falei para os senhores, né, vindo aqui para o nosso quadro, a expressão prestações previdenciárias abarca os benefícios e os serviços previdenciários. Quando eu falo em prestação previdenciária, estou me referindo ao gênero. Pode ser um benefício, que é uma obrigação de pagar quantia certa devida pela Previdência Social, né? É um pagamento feito mês a mês, ou serviços que são obrigações de fazer pela Previdência Social. E esses benefícios ou serviços poderão ser dos segurados ou então dos dependentes.
E neste momento, passaremos a análise do artigo 18, que trará uma visão geral das prestações previdenciárias, tendo em conta que ainda não é o momento de entrarmos no estudo dos benefícios e serviços em espécie. Vamos aqui ao nosso artigo 18. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços. Quanto ao segurado, vamos lá. Nós temos a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, o auxílio doença, o salário família, o salário maternidade e o auxílio acidente. Já com relação ao dependente, nós temos dois benefícios previdenciários, que são a pensão por morte e o auxílio reclusão. E com relação a ambos, tanto aos segurados quanto aos dependentes, nós temos dois serviços previdenciários, que são o serviço social e a reabilitação profissional. Então vejam, gente, né? Para os segurados, nós temos 8 benefícios. Aposentadorias, as 4, por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial e por invalidez. Temos ainda salário família e salário maternidade, e ainda o auxílio acidente, né? E o auxílio doença. São 8 benefícios previdenciários que serão devidos aos segurados. Com relação aos dependentes, apenas 2 benefícios: a pensão por morte e o nosso auxílio reclusão. Já com relação aos serviços previdenciários, tanto a reabilitação profissional quanto ao serviço social são devidos aos segurados e aos dependentes dos segurados. Então, 8 benefícios dos segurados, 2 benefícios dos dependentes e 2 serviços, tanto devidos aos segurados quanto aos seus dependentes. Ok? Bom, mais à frente nós estudaremos esses benefícios e serviços em espécie. Por hora, é o que nós tínhamos aqui para colocar uma visão geral sobre as prestações previdenciárias. Vamos passar agora a um estudo de um instituto relevantíssimo no âmbito do plano de benefícios e serviços, que é a nossa carência, pessoal. A carência é regulada pelo artigo 24 da Lei 8213 de 91. O que é carência, gente? Né? Carência é um instituto que visa resguardar o equilíbrio financeiro e atuarial do nosso regime geral de previdência social. Não é a partir da filiação que determinados benefícios poderão ser pagos, né? Eu comecei a desenvolver uma atividade laborativa remunerada hoje. Não vai ser daqui a um ano que eu vou me aposentar por idade, que eu vou me aposentar por tempo de contribuição. Por quê? Porque alguns benefícios previdenciários, eles precisam de carência. É preciso que você realize a carência para que você possa fazer jus à concessão desses benefícios previdenciários. E para facilitar, o nosso artigo 24 ele já traz uma definição legal de carência, e essa definição que nós vamos aqui expor no nosso slide. Vamos lá. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. É isso, gente. A depender do benefício, tem que ter o número mínimo de contribuições previdenciárias pagas mensalmente. Vou dar só um exemplo. Em regra, para a concessão de um auxílio-doença, né, o segurado tem que ter pago 12 contribuições mensais em dia. Essa é a regra. Se a pessoa ficar incapaz para o trabalho antes de realizar a carência, antes de ter lá 12 contribuições mensais pagas tempestivamente todo mês
à Previdência Social, a pessoa não terá direito ao auxílio-doença porque ainda não realizou a carência, né? Esse foi só um exemplo para ilustrar. Daqui a pouco a gente vai tratar genericamente da carência dos demais benefícios previdenciários. E o parágrafo único da gente aqui, pessoal, ainda tem uma regra, né, para quando houver a perda da qualidade de segurado. Diz o seguinte: havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. Vejam, como eu falei para os senhores, vamos aqui ao nosso quadro, né? A carência do auxílio-doença é de 12 contribuições mensais. Vamos supor que eu tenha 50 contribuições mensais pagas ao INSS. Só que eu perdi o meu trabalho e transcorreu o período de graça, né? Lembrando que, em regra, o período de graça para o segurado obrigatório é de 12 meses após ele deixar de desenvolver a atividade laborativa remunerada. E depois que passou o período de graça, de 12 meses, partindo da premissa que nós não tivemos prorrogação, a pessoa perdeu a qualidade de segurada, né? Perdeu a qualidade de segurado. Mas, depois que a pessoa perdeu a qualidade de segurado, ela arrumou um emprego, voltou a trabalhar, voltou a contribuir, né? Porque a contribuição do empregado, quem paga é a empresa. E é justamente essa é a regra do parágrafo único do artigo 24. Para que essa pessoa, para fins de carência, considere as contribuições antigas, que aqui são 50, é preciso que ela integralize, a partir da nova filiação, 1/3 da carência do benefício que vai postular. O auxílio-doença, como eu falei para os senhores, ele exige 12 contribuições mensais, né? Quanto é que é 1/3 de 12? É igual a 4. Então, essa pessoa que perdeu a condição de segurado, para contar as contribuições anteriores para fim de auxílio-doença, terá que recolher por 4 meses. Porque assim que fizer 4 meses, vai juntar com 50 e vai fazer 54, o que dá de sobra para realizar a carência de 12 contribuições mensais. Então, essa pessoa só vai ter cobertura de auxílio-doença depois que fizer o pagamento mensal de 4 contribuições previdenciárias em dia, porque 4 corresponde a 1/3 de 12, que é a carência do auxílio-doença. Vamos voltar à redação do parágrafo único, que eu acho que agora deve ter ficado mais claro. Vamos a ela. Havendo a perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. Então, pessoal, perdeu a condição de segurado, as contribuições antigas só serão contadas para a carência após a nova filiação, se esse segurado tiver realizado 1/3 da carência para o novo benefício que for postular, a exemplo do que nós colocamos agora há pouco. Vamos dar uma pausa e retornaremos aqui com os benefícios que dependem e aqueles que não dependem de carência, na forma do artigo 25 da nossa Lei 8213.